Que planejamento genial do Shinpei. Que planejamento genial, que episódio bem animado. O episódio 15 de Summertime é o melhor até o momento do anime. E, gente, que virada que deram contra a Haine, hein? Estamos perto de descobrir alguns segredos. Quem é Shide? Quem era aquele corpo humano que estava com o Shide? E por que ele consegue se locomover como se fosse uma sombra? Muitos mistérios, muitos segredos, mas algumas explicações do que eu acredito do que vai acontecer. E se você quer saber de tudo isso, então fica até o final desse vídeo para você saber de tudinho. Pra gente teorizar aqui sobre Summertime, beleza? Vamos comentar mais esse episódio que foi, ó, show demais. Galera, antes de mais nada, eu vou deixar o link aqui embaixo onde eu achei pra assistir, tá bom? Achei lá no site do Animes Up. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje mais um episódio de Summertime. É claro que eu disse sem enrolação, mas eu tenho que agradecer sempre pra você que tá deixando o seu like, o dislike, compartilhando, comentando e até mesmo se inscrevendo, ficando aqui junto comigo, junto com o papai aqui, pra gente comentar um pouquinho mais sobre Summertime. E agora, sem mais enrolação, vamos começar, porque o episódio vai se tratar ali do Shinpei olhando tudo e falando: putz, deu merda. Tomei um balaço de sniper. E é isso que aconteceu, né? Naquele episódio que a gente viu tudo sumindo, a gente não tinha entendido direito o que aconteceu. Algumas pessoas nos spoilers, claro, já comentaram pra gente, infelizmente. Mas o que aconteceu foi que naquele momento pegaram o Nezu, pegaram a sniper e pimba meu boi, deram um grande de um tiro em cima da cabeça do Shinpei, que morreu naquele momento. E a Ushio viu tudo. E dessa vez ela viu tudo e não precisou estar conectada ao Shinpei para mostrar para ele o que aconteceu. Parece que agora, automaticamente falando, ela parece voltar com o Shinpei sem precisar do toque físico. Pelo menos foi isso que deu a entender no episódio, porque o Shinpei tá lá com o corpo caindo, enquanto a Ushio tá lá olhando só e falando: meu Deus, meu amor morreu. O Shinpei começa a ficar desesperado e mais uma vez nós temos aquela cena onde ele vê ali um penhasco ali caindo e chegando mais perto do pé dele, porque os limites de loop que ele tem estão se esgotando com o tempo. Quanto mais ele anda, mais o limite aumenta, e vai chegar até um ponto onde a Haine estará em pé de igualdade ou então na frente do Shinpei, e aí não terá mais como fazer nada. Por isso eles só vão ter mais um loop, então eles não podem falhar nos próximos loops para que eles continuem voltando ou pelo menos tenham uma chance de voltar no tempo e arrumar tudo. E o anime acerta muito isso, tanto no mangá quanto no anime, no roteiro, porque não dá aquela esperança pra gente de tipo, nossa, ele vai ficar eternamente fazendo os loops e nunca chega num final. Não, já chegamos no episódio 15 no que deve ser o próximo loop, o final e derradeiro, que com certeza ele vai acontecer em algum momento. Pra dar aquela tensão e a gente pensar, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Será que eles vão conseguir? Será que não? E é então que o Shinpei, ele tem um plano. E como esse cara é genial, hein? Ele ainda não compreendeu muito bem todos os seus poderes ali, o que ele pode fazer com aquele olho especial que ele tem, além dessa viagem no tempo, mas pelo menos ele já começa ali a utilizar suas táticas e graças a essas informações que eles adquiriram durante todos os loops que eles tiveram, ele agora começa a planejar muito melhor ali a sua estratégia, sem papo motivador, apenas ali ó, soltando todas as estratégias ali no meio, explicando como que funciona um pouquinho os poderes das sombras, porque toda cópia é efetuada de uma sombra. Se ela copiou, por exemplo, um lápis ou então uma arma ou alguma coisa desse tipo, essa coisa tem um alcance de 50 metros. Ou seja, se eu copiar uma arma, né, por exemplo, eu posso utilizar ela a 50 metros, mas passando disso eu já não consigo mais a utilizar. Assim como se uma pessoa, por exemplo, atirar com uma arma, essa arma, depois de passar dos 50 metros, ela some a bala que é atirada por ele. Então, os caras não poderiam utilizar ali o sniper. Então isso fica muito interessante, que a gente começa a descobrir um monte de coisa, né? Vai ter bastante informação nesse começo do episódio, porque o Shinpei também vai explicar um pouquinho sobre o seu limite de tempo e como ele funciona. Porque não é como a gente imagina, tem um checkpoint e o checkpoint vai estar lá parado, por exemplo, às 18 horas. Não, esse limite de tempo ele vai andando conforme o Shinpei também vai avançando no tempo. Ou seja, o seu poder vai diminuindo, até uma hora que, se ele morrer muitas vezes, ele cai direto ali num abismo, não tem pra onde voltar, porque ele vai estar morto naquele futuro, e logo a Haine vai ter conseguido o que ela deseja. E é por isso que ela está ali matando o Shinpei à torta e à direita.
Outra coisa legal de saber é como as sombras compartilham o mesmo pensamento. E isso eu fiquei pensativo, sabe? Porque de uma forma ou de outra, a Ushio, mesmo sendo um erro na Matrix, sendo um olho ali que saiu da Raine, não é possível que talvez a Ushio conseguisse ali dominar os pensamentos da Raine, ou pelo menos tentar conversar com a Raine em certo momento, visto que elas faziam parte, por exemplo, do próprio corpo? Vocês não acharam isso interessante? Porque as sombras, elas se comunicam por telepatia com a Raine é a única que pode se comunicar por telepatia, e além disso, elas também compartilham informações tocando ali no físico, né, passando todas as informações para a próxima sombra. E ainda tem o bônus de ter pegado o Shinpei ali como GPS. Mas o Shinpei tem um grande de um plano, e é aí que eu entro na teoria. Será que em algum momento a Ushio ela vai conseguir entrar no pensamento da Raine? Porque o que acontece logo à frente do anime? Quando a Shiori tá lá chorando, aqui eu tô pulando um pouquinho a parte do episódio, pra explicar pra vocês, porque quando a Raine tá lá chorando no corpo da Shiori, falando não me apague, e ela parece que manda uma ordem pra Ushio, parece que ela falou direto na mente dela. Ou seja, talvez em algum momento a Raine e a Ushio consigam sincronizar a telepatia, podendo conversar entre si, ou então bisbilhotar ali nos pensamentos uma da outra. O que vocês acham? Bom, eu sei que o Shinpei vai colocar o seu plano em ação, e que animação belíssima, que luta maravilhosa, porque o Shinpei vai se localizar ali na frente do ginásio, vai ficar lá paradão, e é então que vão vir todas as sombras ali, até porque eles imaginam que seja algum tipo de armadilha. E é então que aparece o Shide com uma galerinha junto com a sombra da Mil e juntamente também com a própria Raine. A Mil começa partindo pra cima do Shinpei ali, na animação começa a ficar muito doida e ele consegue escapar, usando ali os poderes da Ushio. Mano, eu achei muito bem bolada essa estratégia. Juntou todos os cabelinhos ali da Ushio, mantendo, claro, os 50 metros de distância pra poder atingir as sombras. E é então que a Mil fica louca da vida, parte pra cima do Shinpei ali, a Mil Sombra no caso. E é algo interessante, gente. Se a Mil tem sentimentos pelo Shinpei e as sombras carregam esses sentimentos ali nelas mesmas, é possível que mesmo que a Raine possa ordenar alguma coisa, o Shinpei ou a Ushio ou alguém consiga irritar essa sombra e provocar ali algum erro ali na estratégia deles. Até porque sentimentos humanos são muito manipuláveis, vocês não acham? Então já vai mais uma teoria aí pra mandar pra vocês. E enquanto a Mil sai correndo atrás da Ushio e do Shinpei, que eles estão ali correndo pra armadilha, a Raine pede pra parar e fala assim, ó, Mil, seguinte, você vai cuidar do caçador, porque o Nezu tá lá atirando neles, impedindo que eles consigam se mover e matando as outras sombras ali de outras pessoas que foram também comidas pela Raine. E é então que esse jogo de estratégia começa a ficar cada vez mais interessante, porque as outras sombras que estavam ali, que estavam sobrando, elas pegam, se unem ao Shide, que vira uma grande de uma aranha humanoide correndo junto com a Shiori, como a gente vê ali logo na abertura nova do anime. Nisso, a Ushio com o Shinpei passam ali, deixam a Nagumo Sensei pra cuidar ali das outras sombras, e que animação, que rodopio de câmera muito louco. E ela foi lá atirando, mas aí ela sacou que a Raine poderia ver a 2 segundos antes do que ela já pode ver, ou seja, ela tem uma visão do futuro muito mais à frente. Enquanto a Nagumo Sensei ela consegue ver 2 segundos ali, consegue prever alguns movimentos, a Raine consegue ver ainda mais no futuro. E é nisso que ela vai tentar pegar ali o Shinpei, só que a Nagumo Sensei consegue impedir, e impedindo ali o ataque do Shide em cima deles, o Nezu também aparece para ajudar, atirando ali de todas as formas ali, impedindo que o Shide consiga agir adiante. Bela estratégia do Shinpei, né? Porque o que acontece? A própria Raine estranha, porque cadê a Mil, né? Não era pra ela estar cuidando do velho doido? E aí então que a gente olha lá e tá lá Tokiko, Konsou e a Mil, e todos eles atirando na sombra da Mil e impedindo e tal, e eles conseguem controlar as 2 sombras, né? No caso, a Tokiko consegue controlar 2 sombras, que são praticamente as suas servas. E tudo isso aconteceu porque a Ushio é a culpada de tudo. Ela pegou e conseguiu transformar aquelas 2 sombras em iguais com a Ushio. Ou seja, a Ushio, ela mexe ali na cabeça das sombras, transforma elas em uma igual com ela, ou seja, ela já não é mais corrompida pela Raine, e por isso a Raine não conseguiu ordenar que aquelas sombras ali agissem conforme ela desejava. Já fica revoltada lá, já fala, pô, essa menina corrompeu tudo aqui, meus bagulhos, tô ficando doida aqui, fica pé da vida. É então que a Nagumo Sensei sai de cena,
e a Mil começa a tomar um sacode ali, tomar queimadura, e as sombras são vulneráveis à queimadura. Embora o Shide, ele consiga ainda se mover um pouquinho mais. E a gente vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente. Bom, é então que eles todos levam eles ali pro ginásio, e é então que as estratégias do Shinpei começam a funcionar de uma forma belíssima. Porque a Ushio consegue ali escapar numa correria muito louca, você vai ficando agitado no anime, a musiquinha vai tocando, você vai ficando meio doido. Eu fui ficando meio doido. E aí então a Ushio pega e todos aqueles cabelos que foram cortados ali pelo Shide, né, que ela arrancou ali, tava em cima dele e tava tudo cheio de gasolina. A Ushio copiou um monte de gasolina, o Shinpei tava lá em cima, jogou só o foguinho, queima inferno, queima todo mundo, e começa a queimar todas as sombras ali. A gente fala, nossa, agora você mitou, Shinpei, agora você mitou. Só que aí a Shiori consegue ainda escapar junto com o Shide, porque ele não sofre tantos danos como as sombras normais. E aí eles vão lá pra parte de cima pra pegar o Shinpei de vez, só que não vai dar. Não vai dar porque a Ushio vai aparecer mais uma vez. E junto com o Shinpei, que dá uns tiros ali na Haine, impedindo que ela consiga fazer alguma coisa, ela cai, a Ushio vai lá, segura ela, vai tentar ali dominar ela por completo e apagar ela de vez, até porque o corpo da Shiori está interligado à Haine. Então se está interligado à Haine, se ela conseguir ali usar o corrupção ao contrário, que eu gostaria de chamar aqui de purificação, ela poderia transformar a Haine em pó estelar. E é então que ela vai lá, tá dominando tudo, mas aí apela pra Shiori lá, pras memórias da Shiori. Não me mata, não me apaga, não sei o que, papapá. Eu só queria ter uma família feliz. E eu acho que isso não é mentira. Eu acho que a Haine, ela tinha o desejo de ter alguma família, realmente. A gente vai ter uma vilã um pouquinho melhor trabalhada, mas ainda não chegou nesse momento. Mas a gente já começa a ver ali uns tracejos da Haine, que provavelmente, a partir do que ela se tornou uma sombra, tudo que aconteceu nos episódios passados foi o seguinte, ela acabou devorando, né, por fome, por instinto, por estar com fome, acabou devorando seus próprios pais, os próprios humanos, e aí acabou que se transformando numa sombra, ela acabou matando todo mundo. Provavelmente pode ter sido isso que aconteceu com a Haine, e por isso ela tem essa necessidade de ter uma família, de ter uma pessoa, e é por isso que eu ligo isso um pouquinho com a abertura também, mostrando ali o que pode ser o passado da Haine. E no final das contas, ela tá só seguindo o instinto. Por quê? Porque ela sente fome, assim como nós comemos carne ou nós nos alimentamos, da mesma forma um animal ele tem que se alimentar e a sombra da mesma forma também tem que se alimentar. E bom, nesse momento o que vai acontecer? Vai dar uma grande de uma virada, porque a Ushio dá uma cambaleada e aí parece que a Haine fala na mente da Ushio. Então percebam, talvez ela tenha dado uma breve conexão ali com a mente da Ushio e talvez a gente vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente, que elas podem se comunicar telepaticamente. Ou talvez roubando ali a cabeça um do outro, né, conversando telepaticamente, ou então pelo menos quando eles estão mais próximos eles conseguem ali, sei lá, tentar dar ordem um no outro, ou então falar na mente um do outro. Foi isso que me pareceu. E aí então o Shide aparece mais uma vez, porque ele ainda não tá totalmente ferido, pega o Ushio, dá uns tiros em cima do Shinpei, o Shinpei está todo lascado, a gente fica desesperado e fala, putz, grila, quando a gente pensava que tava dando tudo certo, tá dando tudo errado. E aí a Ushio cai lá, começa a queimar, e aí a gente fica naquela dúvida, né, pô, se a Ushio morrer, será que ela volta junto com o Shinpei? Ou então, se ela for destruída, os seus dados de sombra forem destruídos, provavelmente ela vai com esses dados destruídos e não consegue mais passar a memória para as pessoas, né? Até porque ela não vai estar com as memórias intactas. Boa estratégia do Shide. Só que o que acontece nesse momento? A Ushio enganou eles, né? A gente tem mais um plot twist, porque a Ushio vai lá e ó, né? Aparece com os cabelos cortados. Ficou bonita também, né? E aí vai lá, enfia o bagulho em cima do Shide, começa a fazer a purificação, né, transformar ele, tentar apagar ele, só que, começa a aparecer um corpo humano, e aí fica a dúvida, o Shide seria então um híbrido de um humano com uma sombra? O que vocês acham? Comenta aí embaixo, quero muito saber o que vocês acham, porque eu acho que eu sei quem é o Shide, e o Shide é aquele maluco que a Nagumo Sensei não gosta, que eu comentei pra vocês lá atrás, então vai guardando minhas teorias aí porque eu acho que elas vão se concretizar. E bom, nesse momento, enquanto a Ushio tá ali quebrando o Shide de vez, que parece ter conexão direta também com a Haine, acontece que a Haine acaba soltando um poder em grande escala, rouba o ar de todo o ginásio, tira todo o fogo ali, né? Porque se tirou o ar, tira logo o fogo, né? Porque se você tirar o oxigênio do fogo, o fogo apaga.
ciências com o Mano Joe. E olha que eu nem manjo de ciência. Mas bom, ela conseguiu apagar tudo, conseguiram fugir. O Shide tá muito ferido, mas precisa de uma tal de reconstrução. Não chega a aparecer o corpo dele. E a Haine, depois de ter usado muito dos seus poderes, parece que ficou com muita fome. E mesmo que nossos planos não tenham dado totalmente certo, o Shinpei mandou bem demais. E outra, ele não ia morrer de jeito maneira. Sabe por quê? Porque ele estava com um colete à prova de balas. E aí que o Shio vai lá dar um abraço nele. Um momento muito bonito, assim. Eu acho que eu vou utilizar de thumb, porque eu adorei essa cena. E eu ainda aguardo uma declaração dos dois até o final do anime, porque esse romance, mesmo que ela seja uma sombra, deveria andar um pouquinho mais, né? A gente quer ver esse fanservice, né? E é então que o plano deu todo certo, quase todo certo. Mas o plano era ainda melhor do que isso. Porque o que eles fizeram? Eles não pegaram só a Mil lá para enfrentar ela. Eles prenderam ela para transformarem ela em uma pessoa como a Ushio. Ou seja, mais uma sombra ali unida para que eles possam vencer a Haine. Mano, que estratégia do Shinpei. Mano, simplesmente demais tudo que a Ushio fez, usando ali os poderes, e a inteligência ali do Shinpei ficou incrível. Nenhuma das pessoas morreram e agora nós vamos aguardar o que deve acontecer mais pra frente. Acredito que a Mil agora, unida ao Shinpei, né, pelo menos a Mil Sombra, vai ter um papel muito importante, principalmente porque ela em algum momento vai ser sacrificada nesse processo todo. Mas também vai ser de grande ajuda. E é então que a gente começa a descobrir que a Ushio, ela tem grandes poderes mesmo. Ela consegue purificar as sombras, transformar elas mais ou menos assim como ela é. Consegue usar vários pedaços ali do seu cabelo para poder colocar as coisas ali, criar armas, criar gasolina, e ela tem bastante estoque. Parece que quanto mais o tempo passa, mais ela consegue de estoque. Só falta um pouquinho só de poder pro Shinpei. Algo a mais daquele olho que o Shide chegou a mencionar, que ele pode ter alguma coisa a mais, que ele pode ter um poder a mais. E eu acredito que esse poder a mais talvez esteja ligado não só à visão, né, dos loops passados, mas assim como o loop futuro. Assim, pelo menos, ele conseguiria se manter à frente da Haine, podendo ali traçar melhor os seus planos. Bom, vamos ver se vai ter mais algum tipo de poderzinho, o que ele pode fazer aí com esse olho, porque até então tá muito show, gente. Gostaria de saber quais são as teorias de vocês, o que vocês acham que vai acontecer. E é como eu disse, eu acho que o Shide, ele é um híbrido de um humano com uma sombra. Agora, como ele se transformou nisso, eu não faço a menor ideia. E talvez aí esteja a ligação com o passado da Haine e ciências envolvidas. Isso mesmo, a gente talvez tenha uma criação pelos médicos, pelas algumas pessoas ali que estudam as sombras, explicando pra gente um pouquinho mais como elas de fato surgiram e continuaram a existir por esse tempo todo. Summertime Render tá demais e eu gostaria muito de saber o que vocês acharam também. É isso que eu gostaria de falar pra vocês. Não se esqueça de comentar aí embaixo sobre as suas teorias e o que vocês acharam das minhas. E se eu acertar, vamos dar um joinha aí pro Mano Joe, né? Vamos falar assim, ó. Haha, Joe, você é demais. E ó, eu não li o mangá, tá? Então sem spoiler aí embaixo. Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Um beijo no coração de todos vocês e fui!